em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. E a gente sabe que acima disso aqui, Jesus estava sendo o quê? Os versículos de cima. Jesus estava sendo tentado no deserto. Ele já havia se batizado com João. O Espírito Santo o levou para o deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites naquele lugar, sendo tentado e testado. E aí, quando ele saiu daquele lugar, que ele soube, vamos ler. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum. Nesse caso, ele passou a infância dele em Nazaré. Deixando esse lugar, depois de adulto, ele foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Você entende porque Jesus foi para lá? Porque Jesus começou o seu ministério lá. Imagina Jesus andando pela Galiléia e vendo as pessoas passarem, as coisas acontecendo, e ele passando, aí encontra no caminho, encontra Kleber, aí fala: bora Kleber, vamos ali. Aí mais na frente andando, outras pessoas, encontra Juninho, bora Juninho, vamos ali. E foi assim que ele fez, em meio a tantas pessoas, a multidões. Ele caminhando e sendo direcionado pelo Espírito Santo, ele foi escolhendo os seus principais discípulos. Em um lugar onde era um lugar de morte, um lugar de trevas, um lugar onde tinham muitos gentios. Esses gentios eram justamente aqueles que vinham de outras nações, que não eram judeus, que foram para lá para mudar de vida ou para gerar um comércio, e acabaram que ficaram, fora os que passavam por lá, e se casaram com as judias, e a miscigenação acontecia, e era um povo odiado pelos judeus, digamos assim, porque era mais ou menos nessa linha. E foi nesse lugar onde tudo isso acontecia que Jesus começou. E esse lugar, que outrora era um lugar de trevas e de morte, foi tocado pela verdadeira luz. Foi nesse lugar que Jesus começou o seu ministério. Aí a gente vê no versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar, e o ministério dele começou ali. E ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cara, você entende tudo isso aqui? Se você não entendeu, eu vou falar para você algo aqui. Ele estava começando o seu ministério. O profeta disse que naquele lugar uma luz tomou conta daquele lugar. Um lugar que era um lugar de morte estava gerando vida. Um lugar de trevas e perdição viu a luz, e tudo isso começou a mudar aquilo. Mas através de quê? Através de uma palavra que estava sendo pregada, que falava: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele chamava as pessoas ao arrependimento. Por que ele não fez isso em Jerusalém ou na Judéia? Porque lá era cheio de pessoas autossuficientes. Lá era cheio de pessoas com poder aquisitivo muito alto, sacerdotes, magistrados, doutores da lei, tinham por toda parte. Pessoas que estavam ali vivendo algo acima das outras pessoas. Diante disso, Jesus foi começar o seu ministério em um lugar que as pessoas precisavam dele, precisavam de luz,
precisavam de arrependimento para mudar tudo que eles estavam vivendo. E assim começa o ministério de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aquele lugar começou a ver a luz. Aí você começa a se perguntar: mas e eu, o que é que eu tenho a ver com isso? Você veio da Galileia. Eu vim de uma Galileia. Sabe, o lugar de onde nós viemos foi um lugar, justamente, se você for parar para ver e comparar a Galileia daquele tempo, de onde você saiu, de onde você viveu e onde você ainda vive. É por isso que muitas pessoas falam que Pesqueira é um lugar onde enterra pastores, Pesqueira é um lugar onde opera as entidades, os demônios e todas as situações e tudo mais, e aquela coisa toda, e a gente sabe disso. Mas é nesse lugar que a luz vai caminhar. É nesse lugar de trevas, de luz e de trevas, de escuridão e de morte, onde a luz irá andar no meio desse povo. E Jesus chama mais uma vez os seus discípulos. Ele chama cada um de vocês que estão na Galileia. Cada um de vocês que estão na Galileia, vivenciando as mesmas situações, cara. Homens e mulheres imperfeitos, falhos, fracos, pecadores, humildes, sabe? Cada um buscando sobreviver do seu jeito, pescando um dia após o outro, tentando sobreviver, sabe? Derrubando seus muros, vivendo suas lutas. E um homem chega no lugar e muda toda a essência. Ele começa a chamar alguns discípulos, e esses discípulos levaram uma vida para aquele lugar. Jesus ensinou aqueles homens, e eles continuaram ali a pregar o evangelho. Daquele lugar se expandiu para todo o mundo. Você entende que você não foi chamado de um lugar de perfeição? Você, assim como os discípulos, assim como na Galileia, você foi chamado para você vivenciar Jesus Cristo e trazer vida para um lugar que você mesmo fala que é um lugar de morte. Que você mesmo fala, porque a luz, ela só vai chegar a um lugar quando alguém acende a luz. A luz, ela não se acende só. Se eu sou o portador da luz, se eu chego em um lugar de escuridão, eu vou de alguma maneira acender o interruptor, no mínimo. Então, se eu tenho a luz, eu tenho que acender essa luz. Onde outra hora era de escuridão, a luz chegou. Você entende? Mas o que é que nós fazemos? Nós nos escondemos em meio à nossa vida, na nossa Galileia. Galileia dos gentios, Galileia de todas as raças, negros, índios, pardos, mulatos, entidades de diferentes religiões, mas nós não precisamos combater as religiões trazendo uma religião. Nós precisamos trazer a luz, que é Jesus.